glória a Deus. Estamos dando continuidade aqui na obra do Senhor, queridos. Então nós vamos voltar a falar sobre a rainha Esther. Então ela era uma judia, né, que ela teve a benevolência, né, de ser vista como a mais bela mulher e mais amada entre aquelas virgens. Então assim, na minha e na tua vida, querido, quando nós somos honradas pelo Senhor, quando nós somos honrados pelo Senhor, nós temos que, em nome de Jesus, dar valor a esse Deus que é em nossas vidas, esse Deus que nos ama, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, Ele é grande em nossas vidas, querido. Quantas vezes nós falhamos com Jesus? Quantas vezes nós falhamos com aquele que todo dia segura em nossas mãos e em nenhum momento nos abandona, sabe? Então, neste momento, nesta noite, abre a tua boca, glorifica o nome do Senhor Jesus, honra quem te honra, e quem te honra se chama Jesus de Nazaré. Então nós estamos aqui para fazer a obra do Todo-Poderoso, para levar o ID a toda a criatura. Oh, aleluia, glória a Deus. Então que Deus me use em espírito e em verdade, porque eu quero diminuir a cada dia para que o Senhor possa crescer na minha vida, queridos, esta noite, em nome de Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Então Esther, ela foi contemplada como a mais bela mulher, sabe, na vista daquele rei, sabe. Então Esther, ela foi muito amada, querido, mas só porque ela foi convocada para desfilar a sua beleza diante daqueles convidados, Esther negou, sabe? Ela negou porque ela estava se sentindo mal de expor a sua beleza, sabe? Ela já estava cansada. Mas quando você é honrado, sabe? Você tem que entender se é o teu chamado, sabe? Você tem que entender. Mas quando você é honrado pelo Senhor Jesus, sabe? Aquele que te deu fôlego de vida, aí é diferente, querido. Aí você não pode negar o seu chamado. Então, nesta noite, você está aqui porque você veio com um só propósito: louvar e exaltar o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia. E nesta noite eu gostaria, amados, de fazer uma oração. Eu gostaria de interceder pelo nosso ministério. Aleluia, glória a Deus. Então feche os teus olhos, se levanta, feche os teus olhos nesta noite e vamos orar, não só pelo nosso ministério, mas por essas pessoas que estão necessitando de oração, pessoas que estão nos leitos de hospitais, pessoas que estão na rua se drogando, se prostituindo, pessoas que para o mundo está perdido, mas para Deus não há ninguém perdido, porque somos todos filhos de Deus. Então Deus, Ele quer resgatar essas pessoas. Feche os teus olhos nesta noite e vamos orar. Aleluia, glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos, Pai, diante da Tua presença nesta noite, ó Deus. Gostaríamos de pedir perdão pelos nossos pecados, para poder entrar no Santo dos Santos e falar contigo, ó Deus. Aleluia, glória a Deus. Ó Deus, que eu seja digna, Senhor, de estar aqui. Eu sei que eu não sou mais a mais pecadora de todas, Pai, mas eu estou aqui porque eu estou te honrando, porque Tu és o Deus da minha vida, aleluia. E nesta noite, Senhor, eu venho te clamar por essas pessoas que estão na rua, Pai, se drogando, se prostituindo, pessoas que estão praticamente perdidas para o mundo. Ó Deus, resgata essas vidas, em nome de Jesus. Traz, Senhor, para a Tua casa para te louvar, te exaltar, te glorificar. Em nome de Jesus, Pai, nesta noite eu te peço nesse mesmo Espírito, pelas pessoas que estão no leito de hospitais, ó Deus, enfermos. Ó Deus, em nome de Jesus, visita, Pai, os leitos de hospitais, visita cada vida, vai lá, Senhor, arranca, coloca a Tua mão sobre aquela enfermidade, tira, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, eu te peço, visita, Senhor, o ministério lá na Paraíba. Ó Deus, abençoa a vida da missionária pastora Cida, Senhor, e sua família, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a vida do pastor Joel, meu Pai, que foi para lá fazer Tua obra, em nome de Jesus. Tu sabe do Teu servo, Senhor, que Ele é fiel e verdadeiro contigo, Pai. Em nome de
nosso pastor, que tu possas poderosamente estar lá, ó Deus, habilitando, ó Deus o Santo, em nome de Jesus. Nesta noite eu te peço, Senhor, visita aquela serva lá, Senhor, só tu sabes onde, que tentou contra a sua própria vida. Visita aquela serva, Senhor, derrama o teu sangue do Cordeiro sobre a vida dela, que nunca mais ela pense em tirar a vida dela, mas que ela entregue a vida dela no teu altar, que ela entregue a vida dela para ti, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, porque tu és o dono da vida, porque tu deste o fôlego de vida, mas tem pessoas, Senhor, que entram numa depressão terrível, que se perde, que fica com medo, ó Deus, e quer tirar sua própria vida, mas não se apega contigo, porque tu és o Deus que dá vida, o Deus que dá cura, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o juiz. Oh, aleluia, glória a Deus. Por isso eu te peço, Senhor, nesta noite, visita aquela jovem, visita, Senhor, coloca, Senhor, teu Santo Espírito no coração dela, dá o sopro nos ouvidos dela, o sopro de vida, de querer viver, Senhor, e de querer viver na tua presença, aleluia, glória a Deus. Oh, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço pela minha família, Senhor, entra no meu lar, visita, arranca todo o mal, todo espírito de destruição, todo espírito de contenda, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, pela vida dos meus filhos, Senhor, oh, em nome de Jesus, que eles possam estar nos teus caminhos, ó Deus, em nome de Jesus, a vida de todos, Senhor, dos meus queridos, meus amados, minhas parentelas, Senhor, de todas as pessoas que eu amo, ó Deus, pelas pessoas do meu ministério, pelos ungidos do Senhor, pelos teus ungidos, Pai, em nome de Jesus, eu te peço nesta noite, abençoa, Senhor, a vida do presbítero, Senhor, Marcos, lá no Curado 1, abençoa lá aquela família no Curado 1, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a vida do pastor Alailson, Pai, sua esposa e toda a sua parentela. A vida, Senhor, do teu Pai evangelista que está aqui, Senhor, que veio também te honrar aquilo que tu deste para ele. Oh Deus, em nome de Jesus. Abençoa a vida dele, toda a sua parentela. Em nome de Jesus, abençoa a vida daqueles que te honram, daqueles que estão aqui para ser verdadeiros adoradores. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, abre tua boca, querido, nesta noite. Glorifica o santo nome do Senhor. Exalta e glorifica o santo nome do Senhor nesta noite, querido. Amém, glória a Deus, Senhor, em nome de Jesus. Vamos continuar louvando. Porque a palavra de Deus diz: enquanto tem fôlego, louva. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar 15 e 26. Aleluia, glória a Deus. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a
aleluia, louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Nesta noite, querido, coloca a tua mão no teu coração e diga assim: Senhor, tu me conheces, tu sabes o desejo do meu coração, Pai. Então trabalha, Senhor, poderosamente em cada detalhe da minha vida, Senhor. Você vai sair daqui nesta noite cheio do Espírito Santo. Você crê? Aleluia, diga aleluia se você crê. Porque não importa a quantidade de pessoas, querido. O que importa é a tua fé. O que importa é o teu relacionamento com Deus. Aleluia. Então se encha do Espírito Santo aí no teu cantinho. Glorifica a Deus, porque Ele conhece cada detalhe da tua vida. Glorifica o Senhor nesta noite, querido, em nome de Jesus, aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. Senhor, visita, Pai. Tu sabes, Senhor, em nome de Jesus, a condição de cada um de nós. Tu sabes, Senhor, que estamos aqui para exaltar o teu santo nome, meu Pai, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vamos louvar, vamos chamar esse Deus vivo. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar Maranata. A igreja souber pode me acompanhar. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se renda aos pés do Senhor nesta noite. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
que tem fôlego ouve, aquele que tem fôlego dê glória, aquele que tem fôlego exalte o santo nome do Senhor, aleluia. Você vai sair daqui cheio do Espírito Santo do Senhor. Receba nesta noite as bênçãos que o Senhor está derramando do céu. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Glorificado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Vou dar mais uma oportunidade para nossa irmã. Aleluia, glória a Deus. Vem, irmã, louvar um pouco mais ao Senhor. Me ajuda aí. Foi na cruz, todo dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi aí pela fé que meus olhos abriu e agora me alegra em sua luz. Eu ouvia falar desta graça aceitar os céus, o nosso Jesus, mas quando me vi, com Deus olhando escondi ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, todo dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Fui ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegra em sua luz. Estou com a minha garganta doendo já. Aleluia, glória a Deus. Graças vai não, canta. Vou dar a oportunidade para nosso cantorzinho menino, Arthur. Venha, cantorzinho menino, louvar o Senhor. Aleluia. Marta e Maria mandaram um recado dizendo a Jesus. Marta e Maria mandaram um recado dizendo a Jesus: Lázaro adoeceu, o seu amigo a quem tanto amas precisa urgentemente de socorro teu. Porém Jesus disse ao mensageiro: vá você primeiro, depois chego lá. Enquanto isso, Marta e Maria esperando em nada de Jesus chegar. E de repente houve uma volando, as duas chorando, a se lamentarem, pois o infortúnio aconteceu. Lázaro morreu e nada de Jesus chegar. Todos chorando e Jesus não chega, embalsando e Jesus não chega. Deu a esquife, Jesus não chega. A sepultura e Jesus não chega. Só após 4 dias de dor e agonia é que Jesus resolve chegar no lugar. Porém Marta e Maria, sem entender, diziam: se tu tivesse aqui, ele não morreria. Mas Jesus disse: Marta,
aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Quem tem fôlego ouve, quem tem garganta glorifica, exalta, porque vale a pena, porque você vai ser honrado, querido. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, Senhor, nos usa esta noite, Pai, para que possamos, Senhor, em nome de Jesus, trazer uma palavra da tua boca aos corações de cada um que estão aqui nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Honra, glorifica aquele que te honra nesta noite. Aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. Que tu possas, Senhor, poderosamente derramar teus milagres, a tua cura, oh Deus, as tuas bênçãos sobre a vida de cada um que estão aqui, sobre a vida daqueles, Senhor, que não estão, mas por motivo de força maior. Oh, aleluia. Vai lá, Senhor, na Paraíba. Visita a missionária Cida, em nome de Jesus. Visita a sua parentela, que é a mesma parentela da minha. Visita, Senhor, a minha prima Daiane, em nome de Jesus. O seu filhinho que está para nascer, Pai, em nome de Jesus. Oh, aleluia. E nesta noite nós possamos orar também, exaltar, orar, pedir pela vida daqueles que nos amamos, Pai. Em nome de Jesus, que possas ir lá, operar, fazer milagres acontecer, em nome de Jesus. Ora, querido, exalta, glorifica, não fica calado não, aleluia, glória a Deus. Não importa a quantidade não, querido, abre a tua boca, aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus, da glória. O Espírito Santo do Senhor está aqui, aleluia, glória a Deus. Oh, Espírito Santo, se manifesta neste lugar, nesta noite, nas nossas vidas. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu sei que sou falha, eu sei que não sou digna, Senhor, mas eu estou aqui para te exaltar, eu estou aqui para te glorificar em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Se colocar aí na posição do Santo Espírito do Senhor. Oh, aleluia. Recebe cada palavra. Exalta esse Deus vivo em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar mais um hino da harpa, querido. Em nome de Jesus. Hoje o culto termina às 9 horas. 386. Aleluia, glória a Deus. Eu estou ficando rouca já, mas para honra e glória do Senhor. 386. É que nós já louvamos, hein? Já louvamos. A igreja pode escolher um hino conhecido da harpa. O irmão pode vir cantar, eu não conheço esse louvor. Conheço não. Não é 372? É. Nosso evangelista está vindo louvar o hino 372. Aleluia, glória a Deus. E já fica com oportunidade, né, pensão? Aleluia, glória a Deus. Quem possui a Cristo, ele vive está. Achará poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer. Vencerá, vencerá, pois seu sangue vencerá. Vencerá,
aqui. Estou um pouco meio louco, meio cansado. Esses dias eu preguei em 3 lugares e vim terminar ontem. Inclusive, o vídeo teve ao vivo lá na igreja onde eu estava. Inclusive, tem meu vídeo eu pregando, amém? Amém. Glória a Deus. No Facebook. Você entra no Face e você entra lá no meu Face e você vai ver o vídeo lá. Glória a Deus. Aleluia. Mas hoje a gente vai falar o pecado e as suas consequências. Oh, glória, aleluia. Glória a Deus. Foi o que eu preparei para falar nesta noite. Aleluia, glória. Glorificado e exaltado seja Deus. Glória, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Pode haver silêncio, vamos levantar a voz, vamos dar glórias a Ele. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Quem achou pode ler aí. E ordenou o Senhor Deus ao homem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É 18, né? Até o 17. É 17. Certamente morrerás. Amém? Vejamos que aí já teve o primeiro pecado. Mas qual foi o primeiro pecado que teve aí? Foi o pecado do fruto, do conhecimento, do bem e do mal. Né? Porque Jesus disse assim para Adão não comer. E fez Deus a sua imagem e semelhança e fez também a costela que foi a mulher. Porque viu Deus que Adão se sentia só. Ele sabia que não podia comer, mas ele teve a sua desobediência. Aí, depois eu vou resumir tudo e vou dizer qual foi as consequências. Agora abre aí Romanos. Perdão. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Gênesis mesmo. 3:19. Pode ler. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, ou quando és pó, e em pó se tornarás. Deus ele quis falar para Adão aí, pela sua desobediência, que ele ia acontecer na vida dele a morte física, né? Porque pela sua desobediência, né?
ele foi expulso ali do jardim do Éden, né? Eva já tinha dores de parto, e quando ela saiu, foi aumentado as suas dores de parto. Por isso que a mulher sente muita dor. E o homem teve que trabalhar do seu suor para sustentar a sua mulher. No caso, foi expulso do jardim do Éden. Falou de expulso, que foi tomado a terra foi tomada aí. Por isso que esse versículo fala: Jesus tomou a terra do Éden. Agora lê aí capítulo 3, onde tu estás, o 17 e o 18. Versículo 17 ao 18. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore, e ordenei dizer: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Aí o 18: espinhos e carnes também te produzirá, e comerás a erva do campo. Ele quer dizer o que é aí? Que o 18 aí. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Ou seja, quando ele foi expulso, Jesus mandou que ele plantasse. E mandou comer tudo que tinha da erva do campo. Porque a terra que ele estava do pecado, que era o Éden, foi amaldiçoada. Ficou amaldiçoada. Agora leia João. Capítulo, acho que é isso, capítulo 3, versículo 8. Eu acho que é isso. O vento assopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Agora abre Romanos, capítulo 6, o versículo 23. Esse versículo que a igreja acabou de ler antes de João, do vento, do pó voltará, não foi? Isso era a escravidão que o diabo colocou no povo, pelo pecado que Deus permitiu, que é a morte. Pode ler. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vejamos que o salário do pecado que Deus fala aí é a Morte. E quando a gente se arrepende, tem a salvação, né? Que é o dom gratuito de Deus. Está entendendo a palavra de vocês? Amém. Agora vamos ver a parte sobre uma parte mais forte. Romanos 3, versículo 23. Capítulo 3, versículo 23. Capítulo 3,
porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí fala da separação eterna de Deus, da presença dele. Quando o homem comete o pecado, praticamente Deus, ele quando peca, conhecendo a palavra, e quando peca várias vezes, eu errei, depois estou fazendo de novo várias vezes, vai chegar o tempo que Deus ele vai se separar, vai se afastar da pessoa. E a presença dele também vai se afastar. Agora leia aí o último versículo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ele quer dar vida eterna. Deus ele não gosta de ver seus filhos pecando ou no pecado. Né? Romanos capítulo 2, o versículo 6. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 salmos, né? Como? 2 ou 3 salmos. Romanos 2, versículo 6. 2, perdão. Eu fiquei assim, eu fui. Romanos 3, João, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, né? É o 2 ou 6? 2 e 6. Fala de novo. O qual recompensará cada um segundo as suas obras. Ou seja, ainda há esperança. Qual a esperança da pessoa se redimir do pecado? É você deixar o pecado, deixar de ser o velho homem e ser um novo homem ou uma nova mulher, ou seja, aceitar Jesus e adquirir a salvação eterna. Todas essas palavras que eu fui dito sobre pecado, eu quero assim falar que o primeiro tópico eu quero falar nessa noite quais são as consequências do pecado. Primeiro, Deus expulsou Adão e Eva e acrescentou a Eva dores, né? Acrescentou mais dores de parto, e Adão foi trabalhar. A segunda parte foi relatado sobre a morte eterna, ou a morte espiritual e a morte física. E a terceira parte estava falando que a terra que Adão estava foi amaldiçoada a partir do seu pecado. E o primeiro tópico, quais são as consequências desse pecado que Adão e Eva e o povo até hoje sofrem? Quais são? A separação de Deus. O segundo tópico, perda de sentido, fica sem saber para onde vai, não tem noção do que está fazendo. Porque quando você começa a entrar mais no pecado, você começa a entrar na escravidão do diabo e fica sem noção, achando que está fazendo certo e não está.
Aí quando eu disse no terceiro tópico, quando eu falei antes, a escravidão do diabo. Que quando a pessoa entra no pecado, ele começa a escravizar. Começa a te usar para se prostituir, começa a te usar para tu beber, entrar na farra, começa a te usar para tu entrar no pecado da adultério, começa a te usar para tu entrar, aleluia, no pecado da mentira, começa a te usar para tu entrar no pecado, glória a Deus, glória a Deus, no pecado das drogas. Então, é essa parte que o diabo começa a escravizar as pessoas. E as pessoas não enxergam, não veem que o diabo escraviza nisso. E quando você aceita Jesus, seus olhos são abertos. Aleluia, glória a Deus. Assim, a quarta parte, ele fala de morte. Morte. Você sofre uma morte. Porque depois de toda a escravidão, o diabo vai querer tua vida. Vai querer te matar. Vai querer levar a tua vida. E o quinto top, a morte física. E quando você faz tudo aquilo que o diabo ele quer, você pega, é morto. Você pega, além de ser morto, tem a morte física. Você ainda tem que esperar para ser educado. E depois de uma morte espiritual, quando você está na igreja e que você cai no pecado, a tua parte espiritual morre. Você só quer saber de ver as coisas do pecado achando que está certo. E muitas vezes não está. E o segundo top, o que o pecado causa na vida do ser humano? Nesta palavra que foi dito em Gênesis, em Romanos, o que é que o pecado causa? O pecado causa dor, porque você vai viver angustiado. Você não vai viver feliz. Algo vai ficar faltando no teu coração. O segundo top vai ter sofrimento. O pecado causa sofrimento. Quanto mais você pega pensando que está bom, mais você sofre. Como sofre, evangelista? Sofre na parte sentimental, que nada vai dar certo, dá tudo errado. Sofre na parte financeira e na saúde. A morte espiritual. Terceiro tópico, quando foi falado aqui. Mas eu quero falar o que causa também. Conflito entre as pessoas. Quais são os conflitos que através do pecado o inimigo ele causa? Briga no casamento. Briga entre teus amigos. Briga entre tua família. E você vai pensar que está bom. Mas na verdade o inimigo já está ali atuando e você não está vendo. E além da terra que tu pisar, que tu não se arrepender, vai ser amaldiçoado. Nada vai dar certo. Nada. Quando você está no pecado. E a última parte, a doença. Porque de todo pecado que tu cometer vai vir a consequência da doença. Você vai começar a ficar doente. Adão perdeu tudo. Foi amaldiçoado. A terra que ele estava foi doente. Eva teve dor de parto, teve que trabalhar tanto. Tudo isso é consequência do pecado. Se não houvesse pecado, haveria prostituição? Haveria adultério? Haveria relação de homem com mulher? Não. Porque não ia saber. Se tivesse, ia ser uma relação natural. Que vinha de Deus. Mas por causa da primeira parte,
da desobediência de Adão, teve esse pecado. Teve a consequência. Foi expulso, depois teve dor, sofrimento. E a terceira parte, o que o pecado traz aos seres humanos. Vamos lá? Eu falei em família, não foi tudo aqui? Falei em relacionamento, não foi? Aí eu vou dizer assim: o pecado traz na vida do ser humano relacionamentos difíceis, nunca vai dar certo. Sempre vai ter alguma coisa, sempre vai ter algum problema. Sempre tu vai ter uma decepção e tu vai sofrer. Tu vai pegar vai tentar querer ser feliz e começa a ficar complicado a tua vida, no relacionamento. Depois vai vir o sentimento de culpa. Ah, está acontecendo tudo isso porque é culpa minha. É culpa minha. Eu que estou na culpa. É culpa. Você tem que tirar esse sentimento de culpa. Ele causa culpa. O demônio começa a lhe culpar. Está vendo tudo que está acontecendo na tua vida? É tu que fez isso. É isso que ele diz. Mas na verdade não foi você. Foi o demônio. Através do espaço que você deu do pecado. E depois vai vir humilhação. Você vai ser humilhado. Todo mundo vai te humilhar, vai te pisar como lixo. Você vai fazer tanta coisa errada que ninguém vai te tratar como um ser humano bom. É como aquela mulher adulta que quase que morria assim na pedrejada, que a palavra de Deus fala. Porque muitos estavam acusando por causa do pecado que ela cometeu, mas ela se arrependeu. E Deus libertou ela daquele espírito que perseguia a qual ela dava lugar. Mas ali ela foi humilhada. Então você vai ser humilhado quando entrar no pecado. As pessoas não vão te ver como uma pessoa direita, como gente normal. Vai chegar lá e vai dizer, vai chegar lá, vai te olhar como uma prostituta, vai te olhar como um prostituto, vai te olhar com desprezo, vai dizer que tu não vale nada, que tu é bebarrão. Tudo isso é humilhação. E até na tua vida sentimental e família, vai passar humilhação por causa do teu pecado. O que é pecador? Pecado. Pecador. O que é pecador? Eu vou te dizer, pecador é aquele que não atinge o nível, ou seja, que não chega a lugar nenhum. De tanto fazer coisa errada, acho que vai chegar em lugar bom, não chega. A segunda parte fala distorcer ou desviar. Romanos 1,18 fala sobre isso. Que o que é pecado, pecador, o que é pecador é isso, é distorcer ou desviar, ou seja, fica vendo tudo distorcido, se desvia do que é bom. E o terceiro, o que é o pecado, o pecador, o que acontece, a rebelião contra as normas de Deus, não quer obedecer, fica rebeliado, acha que está certo. Peca lá, peca cá e quer estar na igreja, mas está rebeliado. Aí foi quando eu cheguei a falar na outra parte, quando eu mandei ler Romanos 3,23, a separação eterna é o que vai acontecer e da presença de Deus na tua vida quando você entra em pecado. Outras consequências do mundo que ele traz através do pecado são doenças, desastres. Pode ver que tudo que está acontecendo na terra é desastre por causa do pecado. Relacionamento difícil, nunca vai dar bom, vai dar errado. E quais as consequências individuais do pecado? Culpa, começa a ter falta de sensibilidade, você fica
sem sentir o que está fazendo, sensível. Vem a humilhação. E quando eu mandei ler Romanos 2,6, é que fala do castigo, né? É o que eu falei. O que é o castigo? Que quando a pessoa peca e não pede perdão. Qual é o castigo? Né? Foi o que eu disse antes: humilhação, rejeitado por Deus, amaldiçoado pela terra onde ele pisar. Ele tomou pelo pecado de Adão. Esse é o castigo que Deus deixou na terra. E a morte espiritual. E a morte também física. Porque se não tivesse pecado, não ia ter morte. Nem física, nem espiritual. E nem também ia ter outras coisas. Amém? Amém. Glória a Deus. Então me disse nessa palavra que você saia daqui aprendendo. Para você não errar mais, não pecar. Para não ter consequências de sofrimentos, de dor, de humilhação. Eu creio que ninguém aqui quer sofrer isso. Não quer seguir o pecado. Vamos seguir a lei de Deus, escutar os mandamentos, obedecer o mandamento, porque aquele que não obedece fica rebeliado, como a palavra disse. É rebeliado por Deus. Porque Adão e Eva não obedeceram o que Deus disse. E foi rebeliado. Deus expulsou da terra. Perdeu a bênção. E eu creio que tem muitos aqui na igreja que não quer perder a bênção. Que quer ter vitória. Então vamos juntos prosseguir com essa vitória, com essa bênção. Porque Ele é fiel. Aleluia. Glória a Né? Deus. E a cada dia a gente venha pedir a Deus para a gente se libertar do pecado e tudo aquilo que Ele não se agrada em nossas vidas. Não é verdade? Amém? Que Deus abençoe a todos e que agradeça a oportunidade. E que saia daqui meditando nesta palavra no teu coração. Quando você for pecar, pense 2 vezes. Porque tem consequência. Pecado tem consequência. E tem consequências graves. Amém? Se você não quer seguir as consequências graves e não correr risco, então não vá pela área do pecado, mas pela área da salvação e da parte espiritual e da salvação eterna. Eu quero ir para Canaã Celestial e toda a igreja quer ir para Canaã Celestial. Eu creio, eu quero ir para a glória. Amém? Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. A nossa irmã é Êxtasis. Tá vendo, queridos? Deus é grande, maravilhoso. Vamos para o momento da oferta, né? Eu gostaria de orar pelos dizimistas e ofertantes, né? Nesta noite. A igreja não está lotada, mas é feito, eu costumo falar que não importa a quantidade de pessoas, né? Deus quer verdadeiros adoradores. Às vezes a igreja está tão cheia, mas cheia de falsidades, pessoas que estão ali só por obrigação, como se fosse uma obrigação, e não porque tem vontade no coração de louvar e exaltar o santo nome do Senhor. Então vamos orar, né? Pelos dízimos e as ofertas. Senhor, em nome de Jesus, levanta a tua mão. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui, Pai. Para te pedir perdão pelas nossas falhas, para poder entrar no Santo dos Santos e falar contigo. Ó Deus, nesse momento eu te peço, Senhor, pela vida de cada um que estão aqui, pelas suas áreas financeiras. Senhor, eu te peço por esse ministério, pelos obreiros, Senhor, aqueles que não têm condições de te ofertar, de te dizimar. Que não falte, Senhor, o azeite da sua panela, a farinha da sua botija, Senhor, em nome de Jesus. Que tu possas poderosamente derramar bênçãos sem medidas na vida de cada um deles, na vida de cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa nossas vidas financeiras, Pai, em nome de Jesus. Oh, Senhor amado, em nome de Jesus. Que cada benefício, Senhor, na vida dos teus filhos, eles possam reconhecer a Ti e ofertar e dizimar, Senhor, porque tudo é Teu, tudo é somente Teu. Se eu sou honrada
Abençoa essa obra, abençoa esse ministério. Na tua honra e tua glória. Amém. Vou louvar aqui o hino para a oferta. O evangelista Bill, eu gostaria que ele passasse aqui, né? As ofertas, por gentileza, em nome de Jesus. Vamos fazer a obra do Senhor, queridos, independente. Então, vou louvar o hino da oferta. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, Te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os Teus planos, cumprir, e possas achar em mim a voz que eu desejo ouvir e tocar o Espírito, abre os céus, enche o teu coração, ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, me separou, me marcou no seu altar para servir. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, Te ofertar em louvor, me entregar, me derramar e os Teus planos cumprir, e possas achar em mim a voz que desejo ouvir, que toca o Espírito, abre os céus, enche o teu coração, ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Conheces os meus dias, que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, me separou, me marcou no seu altar para servir. Aleluia. O Senhor separou você, o Senhor separou a mim para servir a Ele, porque Ele é dono de nossas vidas. E nesta noite, queridos, eu gostaria de agradecer a presença de cada um que está aqui, que veio trabalhar para o Senhor. Você não veio trabalhar para o pastor Joel, não. Você não veio trabalhar para o pastor Joel. Eu não vim trabalhar para o pastor Joel, nós vimos trabalhar para o Senhor Jesus. Sabe? Mas também nós podemos sim trabalhar para o pastor Joel, podemos honrar, porque ele é nosso pastor. O Senhor habilitou o pastor para cuidar de suas ovelhas. Né, querido? Daqui a pouco dá 9 horas, eu estou aqui concluindo e finalizando ao mesmo tempo. Né? Então, que Deus nos abençoe grandemente, que Deus nos honre, né? Que possamos sair daqui cheio da unção do Senhor, cheio do Espírito Santo do Senhor, né? Com poucas quantidades, mas com qualidades. Porque o que vale para o Senhor é a qualidade na tua vida. O que vale para o Senhor não é quantidade não, querido. Jesus, ele nasceu numa manjedoura. Ele foi humilde. Então nós somos humildes, nós estamos aqui em humildade. E Deus, ele gosta disso. Aleluia, glória a Deus. Então vamos ser honrados, queridos, por isso. Oh, aleluia. Então eu vou orar aqui para finalizar este culto. Daqui a pouco dá 9 horas, né? Eu vou orar e eu vou pedir que depois da oração, né, de encerramento, o nosso evangelista, ele venha dar saudação, né, apostólica. A bênção apostólica, logo depois da oração, né? Nosso pastor e presidente Joel não se encontra, está na Paraíba, em missão, lá no nosso ministério. Mas nós estamos aqui, né, para cumprir a responsabilidade
A honra e glória do Senhor Jesus. Então, se coloca de pé nessa noite. Ergue a tua cabeça e vamos orar para finalizar o culto. Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta noite, Senhor, nós queremos te agradecer por ter estado aqui, Senhor, na tua presença, por receber a tua palavra pelo nosso evangelista. Ó Senhor, por receber cada louvor, cada adoração. Ó Senhor, em nome de Jesus, continua nos abençoando grandemente, Pai. Visita nossos lares, visita nossas famílias, Senhor. Visita cada um, Senhor, da esquerda, da direita. Visita esse bairro Curado 4, Rua 10. Ó Senhor, visita cada obreiro teu. Visita, Senhor, aquelas pessoas que precisam e necessitam do teu amor, da tua palavra. Em nome de Jesus, nos abençoa. Em nome de Jesus, abençoa a igreja lá na Paraíba. Abençoa o ministério lá no Curado 1. Abençoa, Senhor, cada um de nós, nossas vidas, em nome de Jesus. Ó, nos dá força, Senhor, que não é fácil, para continuar, para prosseguir, para estar nos teus caminhos. Nossa vida é uma luta constante contra a carne. A palavra que foi ministrada aqui através do nosso evangelista, esse pequeno estudo que ele deu, falando sobre a geração, a criação, falando sobre Adão e Eva. Realmente, Senhor, nossa vida é uma luta constante contra a carne. Precisamos, Senhor, nos livrar daquilo, Senhor, que não te agrada. Em nome de Jesus, eu te peço por essa área de nossas vidas. Que tu trabalhe poderosamente em nós, Senhor, em nome de Jesus. Permanecemos na tua presença sem pecar, porque o salário do pecado é a morte. E não é isso que queremos para nossas vidas. Não queremos maldição. Então, em nome de Jesus, nos mantém firme e forte na tua presença, Pai. Abençoa nossas vidas, nos leva para nossas casas em paz, nos fortalece. Fica conosco, hoje e sempre. Eu te agradeço. Amém. Evangelista. Estenda vossas mãos para receber a bênção em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Divino Espírito Santo Assim seja. e o amor de Deus seja com todos. Digam Amém. amém. Todos para casa e Deus para casa de todos. Que Deus abençoe.